Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosimara Jukovski, professora na matéria de arte, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre expressionismo hoje. Esse conteúdo para o ensino fundamental, nonos anos, ok? Vamos acompanhar aqui a nossa aulinha, explicar um pouquinho de cada coisa. Então, eu vou deixar aqui, gente, um pouquinho dos nossos objetivos da aula, ok? Então, para vocês entenderem o porquê nós estamos vendo isso e o que vocês vão aprender nessa aula, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre as características do expressionismo, tá? Porque quando eu olho uma pintura, eu consigo saber de que época ou que movimento essa pintura pertence, tá bom? Como que eu sei reconhecer isso, tá? Que características tem nessa pintura, né? Como ela é feita, a gente vai ver tudo isso, ok? A gente também vai compreender as características do movimento, então identificar e compreender, ok? Então você identifica, compreende por que eles fizeram aquilo, tá bom? Nesse slide, pessoal, eu quero que você dá uma olhadinha bem com calma nessa imagem que eu trouxe ao lado aqui para vocês. Opa, aqui. Ah, não, aqui. Ao lado, tá bom? Nós temos aí uma imagem, eu quero que vocês pensem. Já viu essa obra antes? Será? Você já parou para pensar sobre ela? Qual o nome dela? Quem fez? Por que fez assim? Já deve ter visto, né? Tem muita gente que usa na escola, a gente sempre tem visto essa imagem, tá? Mas a gente às vezes não entende por que foi criado, em que condições, tá certo? Qual sensação, o sentimento que ela lhe causa quando você olha essa imagem aí, né? Com esse céu, essa figura, o que que te vem, né? Que sentimento que te vem? O que que te passa? O que você pensa? Que horrível? Ai, que coisa meio estranha, né? O que que você pensa? A gente vai observar, vamos falar um pouquinho sobre essa obra e sobre o movimento que é relacionado com essa obra, ok? Então, a gente tem aí um contexto histórico, quer dizer o quê? O que estava acontecendo no mundo quando essas pessoas, né, intituladas expressionistas, começaram a pintar dessa forma, tá? Quando é que as pessoas pararam de pintar daquela forma tradicional, bonita, a representação da realidade, e começaram a pintar, né, dessa forma de expressão, ok? Então, no início do século XX, tá? O mundo passou por duas guerras, é, as, as pessoas, né, estavam num estado não conformado, elas estavam angustiadas, tinham passado por grandes guerras, né? Então, assim, pensa em lugares destruídos, em lugares onde tem fome, onde as cidades estão reconstruindo, mas que passaram por muita coisa ruim, tá? Tem a questão do industrialismo, então, assim, uma cidade que passou, um país ou um lugar que passou por guerra, ele vai estar um pouco atrasado, ele não vai estar tão, né, no nível alto, assim, da industrialização, tipo, ainda vai ter fome, as pessoas ainda não têm trabalho, ainda estão sentindo os efeitos da guerra, né? Aí você fala, professora, eu nunca passei por guerra, então não sei o que é isso, né? A gente consegue imaginar. E atualmente nós conseguimos ver, né, nos jornais a questão da guerra na Ucrânia, né? Vimos matérias onde as pessoas estão tristes, chorando, abaladas, tem gente morta, o país em guerra, passando fome, né? Então, assim, muita coisa a gente consegue perceber só olhando nos noticiários, tá certo? Mas uma coisa que surge, né, nesse período é a invenção da câmera fotográfica, né, um pouquinho antes. Então, os artistas tiveram a liberdade de poder criar sem estar pintando somente a realidade e representando a realidade, ok? Eles tinham essa liberdade de representar outra coisa, ok? Nós temos algumas características. Quando nós olhamos numa pintura expressionista, o que a gente observa nessa pintura, tá? Nessas pinturas, teve várias, ok? Vários artistas pintaram dessa forma.
A gente observa o uso de cores fortes, ok? Então tem muita cor forte, vermelho, laranja, azul forte, né? Tem muita cor forte. Tem a deformação da figura, né? Contornos deformados, não tem um contorno certinho. Tem uma figura de uma pessoa, teoricamente, mas não tem o contorno, o olhinho certinho, né? Aquela figura que a gente pensa, nossa, é quase uma foto, ok? Não existe isso no expressionismo, beleza? A gente tem o uso de pinceladas marcantes. Então, assim, a pincelada, ok? Ela. O artista não estava preocupado em ficar passando várias vezes para aquela parte da pincelada sumir, para não aparecer aonde ele pôs o pincel, passou aquela tinta grosseira, né? Ele deixa ali, tá? Então as pinceladas são marcantes, a gente consegue ver aonde o artista trabalhou com o pincel, ok? Possuía caráter subjetivo, então não dá para saber exatamente o porquê, se é um homem, o que está acontecendo ali, entendeu? Já no que você olha não está estampado, ok? Bem subjetivo, a gente consegue pensar sobre aquilo. Ele é irracional, tá bom? Pessimista e trágico. Então as pinturas, né, no expressionismo chamavam para isso, para essa coisa do trágico, ok? Justamente para falar sobre o sentimento, o problema do ser humano, como estou me sentindo. Então, expressionismo, justamente o movimento fala da expressão, tá? Quando eu me expresso, quando eu estou alegre. Ah, legal, né? Quando eu tô triste, quando eu tô angustiado, quando eu tô com aquele desespero, né? E aí a gente vê esse movimento da mão, essa boca aberta, essa pessoa que não tá muito visível ali no quadro, né? Demonstrando todo esse sentimento. Então, voltando aqui para vocês darem uma olhadinha nessa pintura do grito, ela se chama O Grito, tá? Quem pintou foi o Edvard Munch, tá bom? E é um artista que inspirou, ele é considerado quase o pai do expressionismo, porque ele inspirou os outros artistas que vieram após e começaram a pintar dessa forma. Então, olha que legal, agora eu não preciso mais pintar só a realidade, o que eu vejo, mas eu posso pintar o que eu sinto. Olha que coisa maravilhosa. Então, se eu estou sentindo, eu posso transmitir isso através de uma pintura. As pessoas que vão ver esse quadro, que estarão ali olhando, elas vão estar sentindo, elas podem estar vendo o que eu estou sentindo por dentro. Então, olha que legal, o movimento expressionista fala de expressão. E a gente consegue, né, observar as características que eu falei antes para vocês aí, como pinceladas, né, grosseiras, grossas, a tinta muito grossa no quadro, não tem aquela coisa de dissolver a tinta, ele tá ali no sentimento, passando, pintando, né, a figura deformada que tem aí, né, essa pessoa que a gente não consegue ver se é feminina ou masculina, porque não tem traços, né, então não dá para saber se é um homem ou se é uma mulher, nessa angústia toda, né, nesse desespero, mas a gente consegue ver o desespero, a expressão. A figura não tem contorno, ela tá meio misturada ali com todas essas cores, tá certo? Fora isso, gente, o que também traz mais sentimento de desespero, de emoção, essa angústia, é a própria imagem total, né? A gente vê no próprio ambiente. Então, o artista não fez isso porque ele não sabia pintar, não sabia desenhar, então foi ali e fez qualquer coisa. Eles sabiam, né, como desenhar uma pessoa, a forma humana perfeita. Eles sabiam tudo isso, mas eles não queriam. Por quê? Porque eles não queriam representar o real, o que está sendo visto, né, pelos olhos de todo mundo, mas o sentimento interno. Ele queria expressar. Então, quando você olha uma pessoa, às vezes a gente consegue meio que perceber que ela está meio triste, né? Mas aí ele quis pintar e expressar, ok? Gente, então a gente compreendeu o que acontecia no período, né? E as características aí da pintura expressionista, ok? Fiquem com Deus por hoje. A gente vai ver mais na próxima aula. Um beijo.